Buenas! Seja muito bem-vindo ao LANcast, nosso podcast aqui do Grupo Lantana. E eu tenho muita honra aqui de estar sendo o host, talvez você já me conheça, eu estive no primeiro episódio com a Andrea, do nosso LANcast, que está indo ao ar hoje, inclusive no dia que nós gravamos aqui. Nós estamos hoje dentro do 6º Congresso Lantana. Não sei se você talvez esteja aqui com a gente no momento que nós gravamos, ou não, se você não está, perdeu, porque é um evento, está sendo um evento aqui maravilhoso, e ao longo do dia nós teremos as gravações numa cabine mega especial que a gente montou aqui a estrutura para fazer aqui o nosso LANcast, o podcast da Lantana Saúde e Bem-Estar. E nesse primeiro episódio que nós estamos gravando aqui, dentro do Congresso, eu estou com um convidado mega especial, que acabou de sair da plenária lá, a galera adorou a palestra que ele deu lá, mas eu confesso para você que talvez, assim como você que está aí do outro lado, meu amigo, minha amiga, que não é nutricionista, não é? Que ouve aqueles termos técnicos que a gente não entende nada, então eu estou aqui para te defender nesse podcast, fazer a sua parte e tirar as dúvidas do linguajar, que às vezes é um pouco técnico para a gente, esclarecer, não é? Como que tudo isso que a gente vê de inovação aqui no Congresso, como é que isso se realiza dentro do consultório quando nós, como pacientes, nós estamos lá frente a frente com o profissional. E como eu dizia, para a gente começar aqui, eu estou aqui com o nosso primeiro convidado, que é o Marcelo de Carvalho. O Marcelo ele atua 28 anos na área da saúde como nutricionista e profissional de educação física. E eu vi aqui, até comentei com ele, mais de uma pessoa dizendo que ele se quebrou, e esses dias eu quero entender essa história toda aí. Nós vamos, porque no LANcast nós temos fofoca também, pode produção? Fofoca também? Só um pouquinho, né? Pra gente saber da história aqui do contexto. E ele é clínico, tem um trabalho direcionado ao âmbito esportivo, sempre focando a prática baseada em evidências, tem diversas especialidades aqui em fitoterapia, nutrição funcional esportiva, bioquímica, metabolismo, e eu vou deixar que ele conte aqui pra gente mais todo esse grupo aí de certificações que é extremamente importante quando a gente vai buscar um profissional de saúde. Então eu quero dar as boas-vindas. Marcelo, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, desde já aqui agradecendo a todo mundo que vai estar aqui assistindo esse bate-papo conosco, e de alguma forma espero que esse conteúdo aqui sirva para que a gente possa fazer com que ele saia de um mero raciocínio aqui bioquímico e se transforme em ação. Acho que esse é o grande propósito. Então, show de bola. Eu vou começar fofocando aqui. Beleza. Eu estava conversando com a Roberta Carbonari aqui um pouquinho antes. Ela falou assim, eu vou puxar a orelha do Marcelo, porque eu vi que ele se quebrou esses dias. E aí uma outra colega estava aqui na sala falando a mesma coisa. O que aconteceu? Esses últimos 2 anos tem sido complicado. Ano passado eu tive uma fratura de clavícula, espatifei minha clavícula em 4 pedaços, tive que colocar uma tala, né, enfim, de titânio. Então aqui com uma placa de titânio. Rapaz! Eu sou triatleta, ciclista. Que legal. Muito mais o ciclismo até dentro do triatlo. E aí, cara, machuquei, caí na BR, caí feio, machuquei, me ferrei inteiro. Beleza. Recuperei. Daí esse ano, né, em meio aos treinos, tive uma pneumonia, fui internado. Sério? Saí da internação, voltei para os treinos, fui atropelado. E aí tive uma fratura bem séria de quadril. Quase tendo que fazer uma cirurgia de quadril, mas não precisei, e até semana passada eu estava de muleta, então é a minha primeira semana, por isso que o pessoal brincou, tá sem muleta, tá com muleta. Então agora eu estou me recuperando de uma fratura de quadril para voltar para os treinos, né? Então não fico sem treinar, tá? Não fico sem atividade física, vocês vão entender por que eu não fico sem atividade física. Boa, que era esse o link que eu queria fazer. É isso aí, quer dizer, tudo gira em torno da atividade física, né? E aí a gente já pode até, pensar que saindo desse meu histórico trágico de lesão, de fratura, enfim. Mas porque a atividade física ela vai muito além do que meramente a gente pensar num controle de peso corporal. Apesar que o controle do peso corporal é um parâmetro clínico importante associado à saúde. É um dos. Show. Mas a gente consegue entender que o exercício físico vai muito mais ou vai além desse parâmetro de controle de peso. E é justamente o que eu discuti nessa palestra de hoje, que quando a gente fala de mitormese... E o nome é complicado, eu até perguntei como é que eu falo isso, é mitormese no envelhecimento. Exatamente. Esse foi o tema. Exatamente. Então, vamos lá. O que é isso, mitormese? Esse mito diz respeito, não é de mito, de uma coisa... Né, uma história, não, né, não é uma história grega, né, dos deuses gregos, romanos, não. Não é de mitologia. Na verdade, mito vem de mitocôndria. Mitocôndria é uma organela celular, está lá dentro das nossas células e é responsável por
produzir energia. Esse é o conceito mais básico da mitocôndria. Show. Ou seja, quando você consome carboidrato, proteínas, lipídios, o produto final disso que a gente quer é transformar isso em energia. Show. E esse processo de transformar esses macronutrientes, né, carboidratos, proteínas e lipídios, em energia, ocorre dentro dessa pequena estrutura chamada de mitocôndria. Então, a mitormese é um processo que a gente tem que ocorre nessa mitocôndria que faz com que nós tenhamos adaptações positivas no nosso organismo. Por exemplo, uma mitormese está associada a melhorar a nossa defesa antioxidante. O que seria melhorar a nossa defesa antioxidante? É fazer com que aqueles radicais famigerados, radicais livres, né, não tenham um efeito deletério no nosso organismo. E, pelo contrário, um efeito positivo que gera essas adaptações celulares. Quando a gente fala célula, a gente sai da célula, pensa no tecido. Então, se eu tenho adaptações numa célula, por exemplo, nas células do fígado, eu tenho uma melhora da função hepática. Eu melhoro a célula, acabo melhorando tudo que está envolvido naquele órgão, tudo, o corpo inteiro. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho a mitocôndria envolvida no pâncreas, eu melhoro o metabolismo pancreático, secreção de insulina, por exemplo. Eu olho para o cérebro, mitocôndrias nos neurônios, eu melhoro essa função, essa sinalização mitormética, então eu tenho adaptações importantes que vão melhorar meu perfil de neurotransmissores, serotonina, dopamina, a minha neurogênese, o que é isso? Formação de neurônios, né? Consolidação de memória, então tudo passa. Em resumo, tudo passa no nosso organismo por essa estrutura responsável pela geração de energia. E aí o que eu trouxe no contexto da palestra? Que as nossas escolhas impactam nessa pequena estrutura. Se eu escolho coisas boas, se eu faço boas escolhas, eu tenho impacto positivo nessa estrutura. Se eu tenho péssimas escolhas sociais, a gente pode discutir isso, eu tenho impacto negativo nessa estrutura. Então, qual é a ideia? É que o ambiente, ou seja, as nossas escolhas sociais, desde o que a gente come, da forma que a gente se relaciona com as pessoas, da forma se eu gerencio o sono, se eu me estresso muito ou pouco, se eu pratico atividade física, se eu sou sedentário, se eu consumo alta quantidade de gordura trans, se eu fumo, se eu bebo. Tudo isso, a gente fala assim, impacta no meu corpo. Mas onde que impacta no meu corpo? Nessa estrutura. E quando você muda a função dessa estrutura, ela irradia para o tecido, para o órgão, para o organismo. Então, a gente às vezes vê o resultado no externo, isso aí, mas que começa nesse pequeno, como é que fala isso? Nesse organismo. Nessa pequena organela. Organela que exatamente, é a mitocôndria ali dentro. Dentro da célula. Então a gente tem a nossa célula, lá dentro você tem essa pequena estrutura. Então a coisa vem de dentro para fora. Para fora. Então quando você vê o que aconteceu no estado clínico do paciente, foram modificações ocorridas lá dentro. Então a gente entender o mecanismo que ocorre lá dentro é fundamental para que a gente tenha uma abordagem clínica, uma ação terapêutica que ao mexer lá dentro reflete no todo. Agora, esse reflexo do todo ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Tudo depende para que lado que tu toca. Entendi. Sempre vai ter o reflexo. É aquela sempre, história, a colheita vai vir de qualquer jeito. Exatamente. A questão é, aí você fala assim, nossa, então parece que a gente vive numa linha muito tênue, quer dizer que a gente não tem espaço para não ter boas escolhas? Não, o nosso corpo é muito resiliente. A gente tem situações no nosso cotidiano que nós vamos sair de uma condição de equilíbrio. Então aí a gente pensa assim, né? Tudo que gera o estresse, e entenda o estresse, tudo que é basicamente tudo aquilo que nos desvia da nossa homeostase. O que é a homeostase? O nosso equilíbrio. Então tudo aquilo que nos desvia do nosso equilíbrio orgânico é considerado estresse. Tanto fisiológico quanto mental, perfeito, emocional, tudo. Guarda isso que ele falou, tanto fisiológico quanto emocional. Tudo que nos desvia do nosso equilíbrio é considerado estresse. A questão é, por quanto tempo que eu me exponho a ele e se eu sou capaz, em meio a esse tempo de exposição a ele, de me adaptar. Então, por exemplo, vamos explicar isso um pouco melhor. Bem fácil. Pensa comigo, você vai fazer uma rosca bíceps, trabalhar o seu bíceps. Aquilo é o estresse. Você criou uma desorganização naquela fibra muscular, naquele músculo.
Isso é um estresse, fator que nos desvia do nosso equilíbrio orgânico. Só que esse estresse, ele gera uma sinalização, e isso passa também pelo princípio dessa mitormese, que nos coloca frente a uma situação de nos adaptarmos a esse estresse. Então, se eu fiz um estímulo e dei um tempo hábil para recuperação, eu me adaptei àquele estímulo. Numa próxima sessão, nas próximas sessões, eu vou me tornando mais resiliente àquele estímulo. Então, entendi. O estresse me proporcionou uma adaptação positiva. Por isso que fala que quando a gente vai para academia, eu estou inflamando o músculo. A inflamação é um processo fundamental para que eu gere um processo adaptativo. É uma resposta essencial para que a adaptação ocorra. Entendi. Agora, eu tenho que dar condições, por isso que eu falo, é um estímulo estressor que eu tenho que dar condições desse reparo a esse tecido. Como que eu dou condições? Me alimento bem, ajusto o consumo energético da dieta, o consumo proteico, densidade nutricionais por micronutrientes, tenho um sono reparador, lido bem com as minhas adversidades sociais. Por isso eu falo, quer tratar o músculo? Não é só ir lá e estimular, você tem que ter o contexto reparador. Então o estresse ele pode gerar uma adaptação positiva. Esse é um estresse bom. Estresse, ainda bem que existe estresse. Show. O estresse é um mecanismo de fuga, de luta ou fuga, é um mecanismo primitivo e conservado do ser humano. Se você colocar um senhor de 90 anos para atravessar, me fala uma avenida movimentada aqui de BH. Rapaz, deixa eu ver, Avenida do Contorno. Avenida do Contorno. Você bota um senhor de 90 anos no meio da Avenida do Contorno e vem um ônibus em alta velocidade. E o que ele vai fazer? Ele vai ativar o sistema, o mecanismo de luta ou fuga dele, diz respeito à ativação de algumas áreas no cérebro e alguns tecidos orgânicos, algumas glândulas que secretam hormônios, e ele vai fazer o quê? Ou enfrento a situação, ou eu me mando desse cenário. Ele vai ter essa resposta fisiológica, né? Então ainda bem que a gente tem um estresse. É para ter segurança nossa de vida. Exatamente, né? Então, no passado, né, se o cara saía das cavernas e cruzava lá com um dente tigre, né? Um tigre dente de sabe, ou ele vai enfrentar o bicho ou ele vai correr. Só que a gente tinha esses estresses ocorrendo de forma pontual. Qual é a diferença hoje? A gente tem escolhas no dia a dia que nos colocam numa condição de nos desviar desse equilíbrio de forma tão constante e nociva que nós não temos tempo de nos adaptar a isso e começamos a ter repercussões negativas nos tecidos. Então olha só, olha que interessante, a gente fala de radicais livres, né? Quando você escuta pessoal radical livre, o que tu vai pensar? Ah, é o cabelo que cai, a pele que enruga, é a unha que fica fraco, né? Tudo sintoma assim, não sei se fala de envelhecimento, né? De você vai, envelhecimento. Só que esse radical livre, ele é extremamente importante para você ter boas adaptações, para você ficar com o músculo mais tonificado, com uma pele mais bonita, com uma unha mais forte. Só quanto uma resposta fisiológica. Então, esses mesmos radicais livres que todo mundo tem medo, são os mesmos que geram as adaptações positivas. Entendi. A questão é, Max, o quanto que eu me exponho a ele. Que eu saio de uma situação transitória de momento e começo a entrar numa situação crônica. Que aí o crônico é constante. Exatamente. E aí você começa a ter uma exacerbação nessa produção, aí você começa a gerar uma disrupção nesse metabolismo celular, e aí você começa então a todos os tecidos, pele, fígado, intestino, músculo, todos os tecidos começam a padecer. Então, a mitormese, ela é um processo fundamental que ocorre nessa estrutura, que sinaliza a melhor função, uma adaptação e melhor função celular. Só que ela tem uma linha tênue entre gerar essa sinalização ou exacerbar essa sinalização ao ponto de ter repercussões de perda de saúde. E aí, isso passa onde? Nas nossas escolhas, cara. Se você dorme, por exemplo, cheguei de viagem ontem. Cheguei de viagem, minha mala foi extraviada. Olha a situação de estresse. Eu já tive que me controlar. Eu com hora, aqui palestra agora de manhã, fiquei no aeroporto até meia-noite. Eita, mas... Do aeroporto para cá,
mais 1 hora de translado. Quer dizer, até chegar no hotel, fazer o check-in para o que aconteceu? Madrugada. Fui dormir, eu tive que acordar cedo hoje, fazer a revisão de palestras, os últimos slides, para estar aqui em tempo. Ou seja, foi uma situação fora do meu usual. Dormi pouco, me estressei. Estímulo a todo momento. Estímulo visual, demorei para dormir, além do tempo, enfim, minha curva de sono foi embora. Sim. Então foi um gatilho estressor. Claro, posso ter repercussões clínicas hoje? Posso, tem até alguns estudos que mostram alteração no metabolismo da glicose com 1 noite apenas de sono. Uma noite. Mas ok, o que vai acontecer? Eu vou embora para minha casa? Eu vou voltar para minha rotina de sono? Então assim, volta a minha homeostase, o meu equilíbrio. Agora, imagina o Marcelo hoje passando pela mesma situação, e amanhã pela mesma situação, e amanhã por essa. Então eu estou tendo sucessivos estímulos que começam então a ter um comprometimento da minha função celular que pode ter uma repercussão clínica. Por exemplo, começar a mudar meu comportamento alimentar, começar a me dar mais fome. Isso acontece. Né? Alteração de neurotransmissores, serotonina e dopamina. Dá fome porque, por exemplo, dormiu mal? Porque uma noite de sono ruim, ela altera os hormônios que estão associados à fome. Existe um hormônio grelina, que sinaliza a fome, e leptina, que é um hormônio que reduz, que controla a nossa ingestão energética, de uma maneira bem resumida. Sim. Quando você dorme mal, você potencializa os hormônios que te levam ao comportamento alimentar demasiado, ou seja, busca pelo alimento, e você diminui a secreção do hormônio que sinaliza a saciedade. E olha como a coisa é nociva. Além de outras moléculas que atuam, por exemplo, no catabolismo da musculatura, na sinalização de perda de massa muscular. O que é o catabolismo? Catabolismo é quando o organismo olha para aquele tecido muscular e fala assim, eu vou degradar, eu vou quebrar esse músculo que você construiu ali, que você está tentando construir, para usá-lo como fonte de energia. Ao invés de pegar uma gordura ou alguma outra coisa, pega o músculo. O músculo acaba pagando o preço. Então, uma pessoa, desculpa, só para ver se eu entendi. Uma pessoa, por exemplo, que ela vem treinando e ela tem uma fase de não dorme direito, é isso que é o catabolizar, quando ele começa a consumir o próprio músculo. Exatamente. O catabolismo é uma reação que eu estou quebrando uma estrutura. Então, quando eu falo no músculo, estou quebrando as proteínas no músculo para aquelas proteínas serem utilizadas como substratos energéticos. Entendi. Então, aí que eu falo, o cara vai para academia, está treinando, muito bom, cara, que bom, é uma ação importante, mas ele não olha o contexto social dele. É um cara que está sempre estressado, é um cara que dorme mal, é um cara que, por esse cenário, não tem uma alimentação condizente para que ele possa ter uma resposta muscular satisfatória. Então, às vezes o cara faz e não evolui. Existe um contexto social que depõe. Seria melhor ele não fazer? Não, ele tem que fazer, até porque é uma forma... Sim. Eu vou usar uma analogia bem simples, mas pensa o seguinte. O cara vai bater a cabeça na parede. O cara tá lá batendo a cabeça na parede. Vai rachar. Sim, sem dúvida. Aí você fala, para de bater. Ele fala, não, eu vou continuar batendo a cabeça na parede. O que você faz quando você cria esses cenários para ele? É como se você desse um capacete. Entendi. Então, quando a gente faz alguns manejos nutricionais, ou tem algumas atitudes que são interessantes no contexto social, mas ele ainda tem outras que são deletérias, são negativas, quando você consegue melhorar algumas coisas, é como se eu estivesse dando um capacete pro cara e ele continua batendo a cabeça. Ainda tem trabalho, mas tá melhor. O dano é menor. Entendi. Só que eu sempre digo, o dano é menor, mas tu continua batendo a cabeça. Sim, entendi. Tu precisa parar de bater a cabeça, porque uma hora esse capacete racha. Sim. Então a gente faz uma analogia figurada que é o seguinte, às vezes a pessoa ela tem uma atitude que é positiva, que é saudável, mas ela tem uma série de outras atitudes que são negativas. Entendi. Então ela tem uma atitude que é o capacete, e as outras que fazem com que ela continue batendo a cabeça na parede. Entendi. Então eu brinco assim, às vezes o paciente fala assim, cara, que ômega 3 eu compro? Aí você fala, não, tem que ser o ômega 3 com certificação tal, é um ômega 3 livre de impurezas, com alta concentração, biodisponibilidade, mas o cara continua fumando, bebendo, o cara continua dormindo mal. Tem os melhores suplementos do mundo. Mas o meu ômega 3 é o melhor ômega 3 do mundo. Cara,
Não existe monoterapia, Sim. né? Claro. Eu ouvi você falando isso lá não dentro, existe inclusive, monoterapia. Eu não posso depositar todas as minhas expectativas nisso aqui. Entendi. Então, tudo é um conjunto. É um conjunto. E esse conjunto é o que rege essas adaptações nas células. E o que é melhor de tudo, que aí eu trouxe isso na palestra, é que você fala assim, em que momento que eu começo? Cara, eu estou escutando o Marcelo falar e será que ainda dá tempo? Pode ser que o cara caiu a ficha agora aqui escutando esse podcast, né? E a grande verdade é que dá tempo. Eu mostrei estudos de indivíduos com 60 a 80 anos que nunca se exercitaram e promovendo adaptações celulares importantes condizentes com a melhora orgânica. Então, nunca é tarde. Ao passo que esses mesmos mecanismos que eu citei na palestra vão diferenciar aquela situação onde você vê muitas vezes um senhor de 80 anos fazendo uma maratona, cumprindo uma maratona, e um senhor de 70 que mal consegue andar com a bengalinha todo. E é por isso que eu falo, a gente tem um conformismo, Max, assim, de achar que o envelhecimento é associado a essas desordens. Ou seja, se você vai no aeroporto hoje, como é que é a plaquinha de 80 a mais? Nossa, é verdade, é um tiozinho curvado com a bengala. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é um conformismo medíocre. É um padrão que a gente tem estabelecido. Se você vê, você fala assim, é muito verdade tu fala assim, não, é normal. É normal, tá com 80 anos, tá assim. Peraí, e por que existem pessoas com 80 anos que correm uma maratona? Faz total sentido. Porque são abençoados por Deus? Não. É porque talvez tenham sido abençoados no sentido de descobrir essas escolhas e trabalharem com elas, seja de uma forma espontânea, por se sentir bem, ou porque foram atrás do conhecimento. Então, é isso que é a diferença. Então, são as nossas escolhas. Então, a gente não pode ser conformado de achar que esse envelhecimento, da forma com que a sociedade coloca, é o envelhecimento normal. E achar que esse do cara que corre é a exceção. Porque nós temos mecanismos que explicam que todo mundo poderia estar desse jeito. Não tá porque as pessoas ao longo da vida, e eu não quero entrar no mérito das escolhas, da vida que a pessoa teve, se foi sofrida, se não foi e tal, parará, enfim. Mas, e aí quando você olha centenários, por exemplo, ou pessoas que você fala, poxa, o que você fez para estar com essa idade fazendo tudo isso? Meu filho, sempre me exercitei, sempre comi tal coisa. Você vai ver que tem vários contextos de escolhas que favorecem essa mitormese. Mitormese. Exatamente. Entendi. Então, para a gente trazer isso para uma ação prática, então a gente já entendeu que não tem tempo para começar. Então, se eu quiser, independente da ideia. 80 anos, escutou isso, vá se movimentar. Seu corpo vai te responder. E como começar? Para a gente dar algumas ações práticas em cima desse conhecimento técnico que a gente está trazendo aqui. O que você sugere de início? Eu sempre para alguém leigo. Eu acho que se a gente está falando de um idoso, o grande problema é a perda da capacidade funcional. Amarrar um tênis. Básico. Levantar uma cadeira. As pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então, é restabelecer a função muscular, a capacidade funcional. Né? E claro, por onde começar? Pelo profissional que tem a competência de te auxiliar nesse processo. Um profissional de educação física é o cara que vai falar o exercício que você precisa fazer, a frequência desse exercício, a intensidade desse exercício e quais são os movimentos ideais que você precisa trabalhar naquele momento. Aquela ideia que idoso não vai para academia, não faz... Esquece isso. Não existe isso, na verdade. Isso. O idoso tem que ser... Eu vou até fazer uma brincadeira, mas que é uma brincadeira que tem fundo de verdade. Aquelas vagas preferenciais em shoppings, em centros comerciais, elas tinham que ser o contrário. Tinha que ser mais longe. Elas tinham que ser mais longe. Gostei. Para fazer o cara se movimentar e não ali do lado. Nossa, faz total sentido. Porque se ele se movimenta mais... Faz total sentido. Entende? Então, é uma mudança, na verdade... Paradigma. Porque é o normal. A gente tem um paradigma social que está errado. Então a gente precisa mudar esse paradigma.
E esse paradigma está em tempo de ser mudado. E o grande problema é que acho que nós, profissionais de saúde, estamos... Quando eu falo nós, eu me coloco, mas é no sentido muito mais de ser corporativista. A gente criou um monstro. A gente criou um monstro. Que é o quê? Fomos para as mídias sociais colocando o exercício físico como algo meramente estético. Onde a construção do corpo ideal está associado à atividade física. Logo, um senhor de idade olha para aquilo e fala, não, meu filho, isso não é para mim. Eu não vou tomar isso. Ou eu não quero isso para mim. E aí a gente criou uma disrupção, onde o exercício, a palavra hipertrofia muscular, está intimamente ligado à estética. Faz sentido. E uma das coisas que eu gosto de dizer é assim, vamos trabalhar a saúde muscular, independentemente da estética do músculo. E é esse conceito que precisa ser estabelecido. Então, houve um erro onde as mídias sociais transformaram resultados estéticos por meio da atividade física como troféus. E para um idoso, aquilo para ele não faz sentido, porque ele não quer uma massa muscular daquele tamanho, ele não quer uma visão, ele não quer aquilo. E aquilo vai sendo colocado como coisas para jovens. Nossa, total sentido. Total. E o que a gente precisa? É quebrar esse paradigma. É mostrar que esse exercício, independentemente da resposta estética, ele vai trazer benefícios clínicos para esse cara. Que passam por essa mito-hormese. Que é lá dentro da célula, quando a gente trabalha dentro dela, gera repercussão clínica, repercussão no organismo. Então, às vezes, Max, o que acontece? A gente vai lá no cerne da questão para justificar a terapêutica. O que significa isso, justificar a terapêutica? Eu vou entender o mecanismo lá dentro da célula para dizer para o cara, caminhe. Às vezes, o entendimento não muda a terapêutica, ou seja, eu entender o que acontece dentro da célula não vai mudar a minha prescrição, ou seja, você precisa caminhar. Então, eu só estou tendo um argumento muito robusto para dizer para ele, sabe por conta disso aqui, disso aqui, disso aqui, sabe como é que você melhora tudo isso aqui? Imagina eu começar a falar um monte de coisa legal, não sei o que, o cara, eu quero isso, eu quero isso, o que eu faço? Vai caminhar. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Vai beber água. Vai melhorar teu padrão de sono. Então, nós como pesquisadores, enfim, que lidam com isso, a gente quer esmiuçar para entender se a terapêutica se mantém ou se existe outras formas de abordagem dessa terapêutica. Eu quero, no fundo, eu quero saber, meu paciente, ele não está preocupado em aprender todo o processo. Ele quer saber o que ele faz para melhorar isso que eu estou estudando. Sim, sem dúvida. E aí vem as intervenções. É um clássico. Vamos dormir bem, vamos se alimentar bem, vamos hidratar, vamos se movimentar. Então, às vezes, a gente dá uma volta enorme. Tem que trazer muita informação para justificar, o cara. né? E isso é um ponto importante, porque às vezes a gente está tendo uma mania, o ser humano está tendo uma mania de pensar informações. E internet, Google... Pensar informações não constrói conhecimento. Boa. E o que a gente faz num evento como esse é construir conhecimento. Você tem tempo para fazer uma linha de raciocínio. Começo, meio e fim. Então, o ser humano precisa construir conhecimento para realmente transformar aquilo no hábito. A partir do momento que você só pensa em informações, você não tem base suficiente para transformar aquilo num hábito real. E quando você faz isso, sucesso dificilmente vem. Então você vai atrás, ou você se torna um autodidata, ou você vai atrás de um profissional que tem essa base de conhecimento que seja capaz de te orientar nessas escolhas. Muito bom. E eu posso falar, eu estava acompanhando aqui a palestra do Marcelo um pouco mais cedo, a quantidade de estudos científicos ali que são trazidos para dar base a esse vá caminhar, né? É isso aí. Durma bem. É isso aí. Mas o quanto que está envolvido nisso, nesse contexto, para trazer essa informação. É isso aí. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Consegui entender a mitormese agora. Comecei nem conseguindo falar o nome, saí entendendo agora, o que é. É isso aí. É isso aí. A gente fala uns nomes complicados.
Mas no fundo a terapêutica é o que é soberana. Né? Mas então, precisa para dar a base, né? Para fazer se faz sentido. Isso Perfeito, para mim ficou muito claro. Perfeito. Quem quiser te achar aí, se você quiser passar suas redes sociais, seu caminho aí para o pessoal te encontrar. Instagram é fácil de me achar, Marcelo HS Carvalho, @ Marcelo HS Carvalho. Lá eu tô sempre. Eu não sou um cara muito midiático, já vou logo falando, mas eu gosto ali de colocar alguns raciocínios fisiológicos, bioquímicos, tá ali. Então, quem quiser ali escutar um pouquinho mais do que eu tenho para falar, segue, vai ser muito bem-vindo. E se alguém quiser te achar lá também, você atende online? Tem né? atendimento online, tem lá o linkzinho para poder acessar ali a minha secretária, para poder fazer as consultas online, enfim, tá tudo lá. E a parte acadêmica, eu tô sempre ali divulgando as minhas palestras, onde eu tô, cursos, enfim, tá tudo lá também. Muito bom, Marcelo. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado você que ficou com a gente até agora nesse episódio aqui do LANcast. Já teremos outros episódios aqui gravados diretamente do Congresso. Show de bola. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês que ficaram conosco aqui. Espero realmente de coração que essas informações possam tocar no fundo do cerne da questão e fazer com que isso se transforme em atitudes positivas. Vou falar pessoalmente aqui que eu ouvi coisas que serviram para mim aqui. Fica a dica, né? Só um parênteses, na palestra, o que mais acontece é o pessoal assim, puta, meu pai tinha que estar vendo isso, puta, minha mãe tinha que estar vendo isso. E a própria pessoa, puta, é mesmo. Eu serviu para mim, meu pai serviu para mim também, que eu tenho muita coisa para melhorar. É isso aí, é normal. Valeu, Marcelo, um abraço, obrigado. Valeu, gente. Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau.